No português, existem muitas palavras que começam com PL, formando sílabas como plá, plé, pli, pló, plu. Cuidado em pronunciar estas palavras. Algumas pessoas pronunciam estas palavras com PR, vícios de linguagem. Certo. Planta, planeta, plena, pleno, plano, pluma, plural, plágio, placas, plano, plena, pleno, plenitude, plausível, pleitear, Plínio, Plutão, plug, plotar, etc. Errado. Pranta, praneta, prena, preno, prano, pruma, plural, prágio, pracas, prano, prena, preno, plenitude, plausível, preitear, prínio, Plutão, plug, plotar, etc. Principais tipos de vícios de linguagem. Barbarismo. Erro na pronúncia, escrita ou significado da palavra. Exemplo: estrupo, em vez de estupro. Solecismo. Erro de sintaxe, como falta de concordância. Exemplo: fazem 2 anos. O correto é faz 2 anos, pois o verbo fazer, quando indica tempo decorrido, tempo que passou, é impessoal e, portanto, deve permanecer sempre na terceira pessoa do singular, mesmo que a quantidade de tempo esteja no plural. 2 anos, 10 meses, etc. Exemplos corretos. Faz 2 anos que não nos vemos. Faz 10 anos que me formei. Faz 3 dias que o acidente aconteceu. Onde fazem estaria correto. Eles fazem, executam os deveres todos os dias. Os pesquisadores fazem, realizam muitas pesquisas. Ambiguidade, anfibologia. Duplo sentido que confunde a mensagem. Exemplo: pedi para ele pegar seu livro. De quem é o livro? Cacofonia, cacófato. Som desagradável formado pela junção de sílabas. Exemplo: a cara dela. Soando estranho. Pleonasmo vicioso. Redundância desnecessária. Exemplo: subir para cima. Elo de ligação. Estrangeirismo. Uso excessivo e desnecessário de palavras estrangeiras. Exemplo: show, delivery, stress. Arcaísmo. Uso de palavras ou expressões antigas e fora de uso. Exemplo: vossa mercê. Queísmo. Uso inadequado da conjunção que. Exemplo: preciso que é para ir. Gerundismo. Uso excessivo do gerúndio. Exemplo: vou estar te aguardando. O grama ou a grama. Ambas as formas estão corretas, mas são usadas para significados diferentes. A grama, feminino, refere-se à planta, relva, como em a grama do jardim, enquanto o grama, masculino, refere-se à unidade de massa, como em 100 gramas de queijo. A distinção é feita pelo contexto. Planta é feminino, medida de peso é masculino. Exemplos de uso: a grama, feminino, planta.
A grama do campo de futebol está verdinha. As crianças brincam na grama. O grama masculino, medida de peso. Comprei 200 gramas de presunto. Preciso de 1 grama de sal. Dizemos 2 gramas de sal ou 2 gramas de sal. A forma correta é 2 gramas de sal, pois quando grama é usada como unidade de medida de massa, ela é masculina, o grama, concordando com o numeral masculino 2. Explicação: grama, unidade de medida, é masculina. Por exemplo, o grama, 2 gramas, 100 gramas. Grama planta é feminina. Por exemplo, a grama da planta, 2 gramas de grama. Como você está se referindo à unidade de peso, a concordância correta é masculina, 2 gramas de sal. Dizemos 50 gramas de farinha? O correto é dizer 50 gramas de farinha, pois a palavra grama, como unidade de medida de massa, é um substantivo masculino, mesmo tendo terminação em A, exigindo o masculino dos numerais, como em 200 gramas, 300 gramas e 50 gramas. Cuidado com repetir tanto as mesmas palavras. Vícios de linguagem, como o uso repetitivo de né, tipo então são chamados de muletas verbais ou vícios de linguagem. Estas palavras prejudicam a comunicação, indicando insegurança ou falta de domínio do assunto, mas podem ser corrigidos com autoconsciência, pausas estratégicas, gravação da própria fala e treino, substituindo o preenchimento por silêncio e respiração. O que são muletas verbais, vícios de linguagem? Palavras ou sons que usamos para preencher pausas, enquanto pensamos no que dizer, como né, tipo, então, né, aí. Por que acontecem? Insegurança e ansiedade, nervosismo ou falta de confiança no que se fala. Hábito. Tornam-se automáticos com o tempo. Falta de domínio. A impressão de que a pessoa não domina o assunto. Busca por aprovação. Tentar manter a atenção ou a aprovação do ouvinte. Como corrigir? Grave-se, escute sua própria fala para identificar as muletas e a frequência. Substitua pelo silêncio. Troque a muleta por uma pausa consciente. O silêncio pode ter mais impacto. Respiração estratégica. Respire antes de falar a próxima palavra, especialmente após uma pausa. Controle o ritmo. Fale de forma mais cadenciada, sem acelerar por ansiedade. Use roteiros. Pratique com tópicos para não se perder na fala. Foque na mensagem. Concentre-se no conteúdo para diminuir a preocupação com a forma. O plural de palavras compostas varia muito. Geralmente ambos os elementos vão para o plural. Exemplo, carta-bilhete. Cartas, bilhetes. Mas se houver preposição, só o primeiro varia. Exemplo, pôr do sol, pôres do sol. E se for verbo mais substantivo, o segundo pode variar. Exemplo, saca-rolhas.
saca-rolhas ou sacas-rolhas, ou sacas-rolhas, ou sacas-rolhas, ou ficar invariável. Exemplo, guarda-chuva, guarda-chuvas, com casos específicos, como bem te vi, bem te vis. Regras principais: substantivo mais substantivo ou adjetivo sem hífen, como palavras simples. Flexiona-se o último elemento, ou ambos. Claraboia, claraboias. Couve-flor, couves, flores, ou couves-flor. Substantivo mais substantivo ou adjetivo, com hífen. Ambos variam. Carta-bilhete, cartas-bilhetes. Tias, avós. Tias-avós. Gentil, homem. Gentis, homens. Apenas o primeiro varia, quando o segundo especifica. Palavra-chave, palavras-chave. Bomba-relógio, bombas-relógio. Navio-escola, navios-escola. Verbo mais substantivo ou adjetivo com hífen. Geralmente só o segundo varia. Saca-rolhas, saca-rolhas. Porta-malas, porta-malas. Quando o segundo é invariável, guarda-chuva, guarda-chuvas. Preposição, verbo, substantivo, mais preposição, mais substantivo. Apenas o primeiro varia. Pôr do sol, pores do sol. Pé de moleque, pés de moleque. Mulas sem cabeça, mulas sem cabeça. Casos especiais, invariáveis. Louva a Deus, louva a Deus. Bem te vi, bem te vis. João ninguém, Joões ninguém. Lembre-se que algumas palavras podem ter mais de uma forma de plural, como salvo-conduto, salvo-condutos ou salvos-condutos. Dizemos o alface ou alface. O correto é alface, pois alface é um substantivo feminino na forma padrão da língua portuguesa, apesar da confusão com pé de alface ou variações regionais em Portugal, mas no Brasil, a alface é o padrão usado com o artigo feminino. Por que alface? Substantivo feminino. O vocabulário ortográfico da língua portuguesa, VOP, e os dicionários indicam que alface é feminino. Concordância. Isso significa que adjetivos e pronomes devem concordar. A alface está fresca. Esta alface é verde. Origem. A palavra vem do árabe al-khas, onde al já é o artigo, influenciando a chegada ao português, já com a ideia de feminino. Onde surge a confusão? Pé de alface. A expressão pé de alface faz com que algumas pessoas pensem que alface é masculino, mas pé é que é o substantivo masculino ali. Variação regional. Em algumas regiões de Portugal, o alface é usado, mas no Brasil, a alface é o mais difundido e aceito pela norma culta. Em resumo, para não errar, sempre use a alface no português do Brasil.